a aprender a travar, a curvar, a controlar a derrapagem do kart. São experiências formativas em qualquer idade, mas principalmente para estes jovens pilotos das categorias Micro Academy, Micro Max, Mini Max. Enfim, em qualquer categoria do karting, realmente a experiência de andar à chuva é insubstituível. Continuam a cair aqui algumas pingas, agora com menor intensidade, no Kartódromo Internacional de Braga. Vamos ver, obviamente que o favoritismo é para o Artur Loureiro, mas o Miguel Barbosa tem também todas as condições para lutar pela vitória. Ele que o ano passado estava a lutar pelo título de campeão nacional da iniciação, quando teve o azar de partir uma clavícula e falhou a última prova do campeonato. O Artur Loureiro, por outro lado, é um piloto que já foi campeão nacional de iniciação e também vencedor da Taça de Portugal, portanto deu logo excelentes indicações e mostrou o seu enorme potencial logo na época de estreia no karting, em 2022, o Artur Loureiro, e agora, 2 anos depois, com maior maturidade, está aqui como principal favorito à vitória na Rotax Cup. No entanto, vamos ver o que poderão fazer pilotos também como o Enzo Santos e o João Félix. O João Félix foi, eu diria mesmo, uma das grandes surpresas da pré-final. Ele na fase inicial esteve ali na luta pelo primeiro, segundo lugar, portanto esteve realmente em destaque, depois foi perdendo um pouco mais de performance, terminou em quarto, atrás do Enzo Santos, mas também um piloto a demonstrar aqui indícios promissores. Também expectativa para ver o que poderá fazer o Diogo Batista, outro piloto bastante jovem ainda, mas que tem vindo a dar indicações muito interessantes nas categorias de base. Arranque então da final da categoria Micro Academy aqui nesta Rotax Cup em Braga. É a derradeira corrida do dia. Está em causa então o primeiro título da temporada para estes jovens pilotos da categoria Micro Academy e entretanto temos o Miguel Barbosa a conseguir surpreender o Artur Loureiro e passa para a frente o piloto de Famalicão. Vamos ver como será a resposta do Artur Loureiro e de todos os outros pilotos da Academy. São 9 voltas aqui ao traçado de Braga. Aliás, é o Artur Loureiro que está na frente da corrida. Pareceu-me ver o Miguel Barbosa, mas não. Peço desculpa, é o Artur Loureiro que está na liderança, portanto, depois da pole position, mantém o primeiro lugar. Eles têm capacetes com cores fluorescentes e por momentos pareceu-me ver de facto o kart 71 do Miguel Barbosa na frente, mas não, é o Artur Loureiro e como se pode ver, já com alguns metros de vantagem sobre o Miguel Barbosa e o Enzo Santos, que é o terceiro classificado. 1,5 segundos é a vantagem que o Artur Loureiro conseguiu abrir aqui nesta primeira volta. Artur Loureiro, um jovem piloto de Vila Nova de Gaia. É curioso porque o Artur Loureiro, obviamente bastante jovem, ele descobriu aqui o gosto pela velocidade na altura da pandemia, quando conduzia o seu overboard elétrico em pistas improvisadas pelo pai, no terraço de casa,
Depois, quando acabava a bateria, ele pedia imediatamente ao pai para fazer outra pista e para carregar a bateria, e pronto, e percebendo desse gosto natural do pequeno Artur Loureiro, a família procurou uma pista para que ele pudesse experimentar um kart, e foi em Viana do Castelo que o Artur Loureiro pôde descobrir então verdadeiramente a paixão pela velocidade e pelos karts. E pronto, e fez uma época notável em 2022, foi logo campeão nacional, ganhou o Open de Portugal, e foi ao pódio, segundo lugar na Taça de Portugal, isto na iniciação. E portanto tem esta história curiosa, aliás, uma história partilhada com vários outros pilotos, porque, por exemplo, o Miguel Barbosa também é uma criança completamente obcecada pelos karts e pelos carros. Ou não fosse ele filho também do ex-piloto de karting e ex-piloto de rallies Miguel Jorge Barbosa, que chegou a ser campeão nacional ao volante de um Mitsubishi Lancer, e portanto são efetivamente crianças que descobrem esta aptidão e este gosto natural pelos karts, e depois compete às famílias efetivamente dar-lhes todas as condições para que eles possam evoluir esse gosto e essa paixão, e tentar que muitas vezes seja aqui uma paixão saudável nas suas vidas, como penso que é o caso do Artur Loureiro e do Miguel Barbosa. Vemos então o João Félix ali na frente do Diogo Batista. Nesta altura o Enzo Santos está no terceiro lugar. A vantagem do Artur Loureiro é de 3,5 segundos, portanto realmente já começar a construir aqui uma possível vitória na Rotax Cup, a confirmar o favoritismo, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia. Entretanto, lutas muito interessantes mais para trás, nomeadamente entre o João Félix e o Diogo Batista. Depois surge o Tiago Carvalhais no sexto lugar, sétimo lugar para o Bernardo Sequeira, e depois o oitavo lugar o Raul Vilarinho. Víamos então o Artur Loureiro a olhar para trás, mas com uma condução muito eficaz. Continua a chover, não é totalmente perceptível nas imagens, mas está efetivamente a chover aqui no Kartódromo de Braga, uma chuva ligeira, mas isto pode provocar ali situações inesperadas a qualquer momento. Os pilotos têm que estar muito concentrados, têm que evitar, por exemplo, o embaciamento das viseiras, e veja-se como ali o capacete do Artur Loureiro está ligeiramente embaciado na zona da viseira, mas aparentemente nada que impeça aqui a ação do jovem piloto de Vila Nova de Gaia. O Miguel Barbosa já está a mais de 6 segundos, portanto ele agora tem que se preocupar sobretudo com a aproximação do Enzo Santos. E entretanto o João Félix também roda no quarto lugar com o Diogo Batista logo atrás. Portanto, eu diria que há aqui lutas muito interessantes entre ou para o segundo e para o quarto lugares, entre o Miguel Barbosa e o Enzo Santos para o segundo lugar, e entre o João Félix e o Diogo Batista para o quarto lugar, numa altura em que estamos na sexta de 9 voltas desta final da categoria Micro Academy. Na última volta, o Artur Loureiro foi o único piloto a conseguir rodar abaixo de 1 minuto e 14 segundos. Aliás, ele tem neste momento a melhor volta da corrida, em 1:13.743.
portanto, obviamente que depois as lutas entre o Miguel Barbosa e o Enzo Santos e o João Félix e o Diogo Batista não permitem a estes pilotos, se calhar, entrar no seu ritmo normal, porque estão preocupados, obviamente, em defender ou atacar posição, e, portanto, o Artur Loureiro vai aumentando cada vez mais a sua vantagem e está realmente a caminho da vitória aqui nesta Rotax Cup. Tal como eu disse, a Rotax Cup é também aqui uma, digamos, uma preparação para a época do Campeonato de Portugal Rotax para muitos destes pilotos, e esperemos que destes 61 que estiveram aqui inscritos possam também estar na primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax nos dias 6 e 7 de Abril em Portimão, e que outros se possam juntar, obviamente, porque chegamos a ter listas bem próximas da centena de inscritos nos últimos anos nas competições Rotax, e, portanto, seria muito importante que mantivéssemos essa adesão ao longo do Campeonato de Portugal, um Campeonato de Portugal que, além de Portimão, vai passar também pelas pistas do Bom Barral, de Baltar, Leiria e Braga. Entretanto, o Artur Loureiro já tem mais de 8 segundos de avanço. Víamos então o Miguel Barbosa também bastante concentrado, sem cometer erros. Portanto, o Enzo Santos terá a tarefa difícil para tentar roubar aqui o segundo lugar ao jovem piloto de Famalicão. O que será também, com certeza, um arranque de época promissor para o Miguel Barbosa e também para o próprio Enzo Santos, também um jovem piloto, ainda a dar os primeiros passos no karting de competição. Portanto, todos eles ainda a descobrirem esta modalidade, enfim. Subir ao pódio é sempre um momento muito especial, porque é recompensa para todo o treino, todo o esforço destas crianças. Obviamente, muitas delas que também têm os seus compromissos na escola, muitos deles ainda nem sequer começaram o seu percurso no ensino básico, portanto são realmente muito pequeninos e fazem um grande esforço para depois poderem chegar aqui às provas de karting e competirem com os seus colegas, com os seus adversários em pista, e subir ao pódio é realmente uma emoção muito especial para qualquer um deles, certamente. O Artur Loureiro, como se pode ver, estava ali a dobrar já, eu suponho que seja o Raul Vilarinho, e vai então a caminho de conquistar a Rotax Cup. São as últimas curvas para o Artur Loureiro, que vai entrar então na reta da meta e confirmar a vitória na Rotax Cup. É o primeiro título da época para Artur Loureiro. Obviamente que vamos aguardar pela classificação final oficial do Colégio de Comissários, mas um dia para mais tarde recordar para o jovem piloto de Vila Nova de Gaia. Segundo lugar para o Miguel Barbosa, terceiro lugar para o Enzo Santos, quarto lugar para o João Félix, quinto lugar para o Diogo Batista, sexto o Tiago Carvalhais, sétimo o Bernardo Sequeira e oitavo o Raul Vilarinho. São estes os 8 pequenos gigantes da categoria Micro Academy aqui na Rotax Cup em Braga. Estão então atribuídos os primeiros títulos oficiais da temporada de karting em Portugal. Festeja o Artur Loureiro. E não só, obviamente que equipa, familiares, amigos, toda a gente muito feliz pelas conquistas destes jovens pilotos. E está assim então terminada a transmissão da Rotax Cup.
Foi um gosto poder partilhar aqui as emoções do arranque oficial da temporada de karting em Portugal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.